Beleza. Agora deu start aqui, pessoal. Bom dia, pessoal. Bastante gente. Não sei quem não estava na sala. Acho que a Yasmin não estava, né? A Tamita não estava. A Mel, Luciana. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar nossa aula de SCR, tá? Sistema de controle robótica aí. Na aula passada a gente viu o que vem a ser malha de controle, né? Malha de controle fechada, malha de controle aberta, o que vem a ser controle manual, controle automático, auto-operado. Também vimos aplicação de diagrama de blocos para representação do processo, né? E hoje a gente vai trabalhar em cima do processo, tá? Características do processo aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu tirar minha cara gorda daqui. Ok? Estão enxergando telas infinitas? Que eu já estou partilhando com vocês minha tela do computador. Beleza. Se caso vocês perderem meu áudio, alguma coisa, vocês dão um toque, que eu vou mudar de ambiente, tá? Então, pessoal, quando a gente fala quando a gente fala de processos industriais, tá? Todo processo ele tem características que são inerentes a ele, tá? Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, um tanque, né? A gente pega esse tanquinho aqui. Vamos supor que aqui na entrada, tinha uma válvulinha aqui na entrada. Tinha uma válvulinha, ela estava fechada. Aí você pega e abre ela totalmente, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que se ele estava aqui, ó, esse H1 era a altura inicial desse tanque, tá? Se você abrir de uma vez essa válvula na entrada, mesmo que a vazão estava no zero, né? A vazão estava no 0% aqui. Aí você mandou essa vazão para 100%. De uma vez só, porque você abriu de uma vez essa válvula. Mesmo que você faça isso na entrada, a tua altura do seu tanque, ele não vai mudar da altura 1 para a altura 2, que aqui está representado pelo pontilhado, na mesma velocidade que você alterou a sua entrada. Então, na sua entrada, beleza, você conseguiu lá, variou de 0 a 100% a sua válvula. E aí, como a vazão ela é uma variável rápida, né, você já está com a vazão total aqui na sua entrada. Você já está com a máxima vazão aqui na sua entrada. Só que a altura do líquido vai levar um tempo para chegar lá, não vai chegar de uma vez. A altura do líquido não vai fazer esse movimento. Ele vai fazer um movimento semelhante a esse, ó, em que você estava na altura H1 aqui, ó. E aí nesse instante de tempo em que você abriu totalmente sua válvula, né, você tem vazão total, o tanquinho começa a encher, começa a encher, começa a encher, né, até chegar na altura H2, né? E aí ela vai parar de encher em H2, por quê? Porque aqui a gente está considerando que nós temos também vazão de saída. Então, quando a quantidade de líquido que entra em equilíbrio com a quantidade que sai, né? Se o que entra, a vazão de entrada, ela é igual à vazão de saída,
tá? Isso vai permitir que a gente tenha a altura do líquido, vai permitir que a altura do líquido seja constante, tá? Então não vai encher mais nem vai esvaziar. Então, quando entra em equilíbrio a entrada com a saída, para de encher o tanquinho, tá? Então, para de variar a altura desse tanque. E aí você tem estabilização da altura do seu líquido aqui, tá? Então, você vê que não teve um movimento a gente chama em degrau, quando a gente tem essa variação brusca, não é de 0 a 100% de uma vez. A gente teve uma variação mais suave, no formato de uma exponencial, tá? Isso por quê? Porque todo o processo ele tem características que atrasam a sua mudança, tá? Se não houvesse essas características, não teria uma variação brusca, tá? Então, aqui, ó, quais são as limitações para que não tenha essa variação de uma vez? A área desse tanque, tá? Então, você tem uma área aqui, essa área, né, ela está relacionada com a capacidade de armazenamento, né? Se você pega a mesma vazão, se você pega um tanque e você pega um copo, né, a área é menor. Então, você vai perceber que é possível que no copo você obtenha algo parecido com esse desenho que eu fiz, dessa variação de 0 a 100%, com a vazão total. Mas se você pega uma área maior, isso não vai acontecer, tá? Outra característica que limita essa variação brusca, né? A vazão de entrada, né? Você tem aqui, ó, a limitação no diâmetro do tubo, né? Qual que é o diâmetro desse tubo? Então, isso daqui também é uma limitação, o tamanho desse tubo, tá? Então, quando a gente pegou a área é um exemplo de capacitância que está ligada a esse processo, tá? E quando a gente pegou aqui o diâmetro do tubo está ligado com a resistência, tá, desse processo. Então, todo o processo vai apresentar capacitância, resistência e tempo morto, tá? Todo o processo tem essas características que acabam atrasando, tá, a sua alteração, a sua mudança, tá? Então, qual que é o problema dessas características, tá? O problema é que elas vão dificultar a nossa ação de controle, tá? Então, quando você tem capacidade de resistência tempo morto, isso daqui vai atrasar as mudanças na sua variável principal, atrasam no seu controle, tá? Ok? Então, por exemplo, você está querendo controlar a altura desse tanque, tá? Mas como aqui você tem uma área muito grande, se você abre totalmente sua válvula aqui na entrada, né, ela vai demorar para você, vamos falar assim, se você estava com o líquido em 20%, tá? E você quer chegar aqui em 50%, devido à área desse tanque ser grande e ela ter uma capacitância grande, isso daqui vai atrasar o seu controle. Você não vai conseguir mandar de 20 para 50 de uma vez só. Isso daqui vai levar um tempo, tá? Então acaba atrasando o seu controle, acaba dificultando as ações de controle para conseguir o seu objetivo principal, tá? Então o que é capacitância, tá? Ela está ligada com as partes do processo que têm a capacidade de armazenar energia ou material, tá? Então, por exemplo, aqui fala um trocador de calor, as paredes da serpentina. Deixa eu ver a próxima imagem. Não. Então, em um trocador de calor, pessoal,
No trocador de calor, você tem aqui, por exemplo, a linha de vapor, tá? A linha aqui, ó, essa tubulação, vamos falar que essa tubulação passa vapor, tá? Esse tubo que a gente usa para passar o vapor por dentro é chamado serpentina, tá? Que está aparecendo aqui no exemplo. Então, a serpentina ela tem uma capacidade, as paredes da serpentina, do tubo, né? Se você pega a serpentina, se pegar esse tubo, essa parede aqui ela vai ter uma capacidade de armazenamento de energia, tá? Então, assim, então, para transmitir o calor que está no vapor, para a água, tá? Vai ser necessário que primeiro a serpentina armazene essa energia e depois ela começa a dissipar para a água, né? Então você tem, devido à capacidade de armazenamento do calor na serpentina, você tem um atraso para mudar a temperatura da água que está entrando aqui, né? Você está entrando com água fria, você quer sair com água quente, por exemplo. E aqui você sai com água quente desse lado, tá? E assim, a capacitância, pessoal, ela sempre vai estar relacionada, é uma relação entre duas variáveis, tá? Entre a quantidade que você está querendo, quantidade de energia armazenada ou material, tá? Armazenada. Relacionada com a quantidade potencial, vamos falar assim. Como assim potencial? Então, vamos falar assim, vamos pegar aqui o exemplo do tanquinho, tá? Então, se você pegar e calcular a capacidade do tanque da esquerda, tá? E do tanque da direita, eles têm a mesma capacidade. Olha só, você pega aqui a área, né? Aqui está pegando aqui, essa daqui é a fórmula da área, né? Você pega a área vezes a altura, você tem o quê? Uma capacidade de armazenamento de 100 metros cúbicos, ok? Se você pega esse tanque que ele é menor, só que ele tem uma área maior, olha só, a área dele é maior. Você vê que ele é mais grande de diâmetro, né? E aí você pega e multiplica pela altura de 4 metros, você tem os 100 metros cúbicos também. Então a capacidade deles é a mesma. Só que a capacidade deles em relação a uma segunda variável, então você tem, na verdade, na capacitância, você tem uma relação entre duas variáveis, tá? Entre duas variáveis, tá? Então, assim, você tem a relação entre o armazenamento, tá? Entre a energia armazenada em relação, vamos falar assim, a unidade medida. Unidade medida. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu coloco um equipamento aqui em cima do tanque. Vamos colocar aqui um sensor ultrassônico, por exemplo. Tá? O que o sensor ultrassônico vai fazer? Ele vai conseguir medir a altura do líquido do tanque. Tá? Então, se eu colocar um sensor ultrassônico, eu vou ter uma medição de altura.
eu vou ter a relação aqui, vamos falar assim, do H, tá? Então, a unidade medida minha vai ser a altura desse tanque, tá? Essa é a minha variável principal. Essa é a variável aqui que eu chamei ali do outro lado, potencial. Então, só que assim, você percebe que há uma diferença da quantidade de líquido que está armazenado aqui por metro. Então, aqui, 1 metro de altura tem a quantidade volumétrica que está armazenada aqui é menor do que a quantidade que está armazenada aqui. Tá? Então, essa relação de energia armazenada por metro é diferente. Não é? O que eu tenho aqui armazenado em 4 metros, tá? Equivale o quê? A quantidade de energia que eu tenho armazenado aqui em 2 metros. Ok? Então, a relação da quantidade de energia que você tem armazenado por metro é diferente, tá? E isso é uma característica da capacitância, tá? Então, a gente pega aqui, ó, a variação do volume em relação à altura, ela vai me dar o quê? Vai me dar a área. Então, no caso do tanque, a capacitância está ligada com a área desse tanque, tá? Então, é uma relação entre o que está armazenado e a unidade que eu estou medindo. Então, no caso ali, eu estou armazenando líquido. Eu estou armazenando quantidade volumétrica, mas eu meço a altura. Então, a característica que eu estou lendo desse volume é a altura dele. Então, essa relação entre o armazenado e a unidade medida vai me dar a capacitância. Tá? E aqui, ó, cálculo da capacitância. Ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, eu tenho os 100 metros cúbicos, tá? E aqui eu tenho os 8 metros de altura. Se eu pego 100 dividido por 12, 8 dá 12,5 metros cúbicos por metro, né? De líquido que por cada 1 metro eu tenho 12,5 metros cúbicos. E aqui se eu pego 100 metros cúbicos dividido pelos 4 metros de altura, eu vou ter 25 metros cúbicos por metro de altura. Tá? Então, você percebe que o tanque mais achatado, só que com uma área maior, tem maior capacitância. Tá? Então, esse tanque, para variar, quando você coloca a sua tubulação aqui para encher os 2 tanques, esse cara aqui vai ter uma variação mais rápida em relação à altura. E esse daqui vai ter uma variação mais lenta. Tá? Resistências são as partes do processo que resistem a uma transferência de energia ou material entre capacitâncias. Aqui ele pega o exemplo do trocador de calor, né? As paredes da serpentina que obstruem a vazão do vapor e o efeito isolante das películas de vapor e produto de cada lado dela. Então, aqui nesse exemplo é o seguinte, né? É muito comum em torno do tubo de vapor, tá? Se formar bolhas de ar, tá? Devido ao calor que está aqui, né? Devido ao vapor, a temperatura é muito elevada, tá? Então essas bolhas de ar que estão em torno do tubo acabam atrapalhando a transferência de energia do calor que está no vapor para o líquido, tá? E as paredes da serpentina, como as paredes não deixam com que o vapor que está aqui dentro desse tubo, né, tenha contato direto com o líquido, também acaba sendo uma resistência para transferência de energia, tá? Então, no caso aqui,
vamos falar assim, ele está colocando também que é uma resistência de transferência de energia entre duas capacitâncias, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui. Vamos falar que você tem dois tanquinhos, né? E aí você tem aqui um tubo, você tem uma válvulinha. Não, vamos colocar sem válvula. Você tem aqui uma tubulação e você tem outro tanque. Então aqui, ó, você tem dois tanquinhos. O tanquinho A, né, ele tem a sua capacitância que está relacionada com a sua área, né? Então você tem a capacitância 1 e aqui embaixo você tem a capacitância 2 que está relacionada com essa área também, tá? Então se você quiser transferir a água do líquido A para o tanque B, você vai usar esse tubo. Só que devido ao diâmetro desse tubo, você tem uma resistência à transferência, tá? Você tem uma resistência à transferência da quantidade de líquido que está armazenada aqui para o tanque B, tá? Então essa resistência de transferência de energia, tá? Acaba causando um atraso, tá? Uma forma de calcular a resistência que existe entre o tanque A e o tanque B é você fazer a relação entre a variação da sua altura em relação à variação da sua vazão, tá? Então, se você conseguir medir a sua variação de altura em relação à variação do fluxo que você tem aqui, você vai conseguir descobrir qual que é a sua resistência, tá? Uma forma de se fazer isso é vamos falar assim, se você não tem um medidor de nível aqui, quer dizer, se você não tem um medidor de vazão, né? Uma forma de se fazer isso é o seguinte, vamos supor que esse tanquinho de baixo, ele tem capacidade para 20 litros, né? Então, o que você faz para descobrir essa resistência? Você deixa esse tanque sempre cheio, tá? E aí você marca o tempo que leva para encher os 20 litros com o tanque nessa altura. Então você vai ter uma relação dessa altura, aí você vai pegar litros, vamos falar assim, encheu 20 litros em 10 segundos. Então você tem uma vazão de 2 litros por segundo, ok? Com o tanque cheio. Então quando você tinha a altura de 100%, você tinha 2 litros por segundo. Tá? Aí você vai lá e reduz a altura do seu líquido. Vamos supor um exemplo bem brusco. Você reduziu aqui para 50% a quantidade de líquido aqui. Você desceu, mas você vai deixar constante, porque você vai estar alimentando toda hora aqui a sua água para que não saia de 50%. E aí você deixa encher novamente, até os 20 litros. Né? E daí, vamos falar assim, com 50% de altura, se você manteve constante aqui, os 20 litros levou 20 segundos, vamos falar assim. Então, você teve uma vazão de 1 litro por segundo. Então, com 50%, 1 litro por segundo. Então, você vai fazendo isso para vários pontos. E aí você faz essa variação, né? Então, 100% menos 50 dividido por 2 litros por segundo menos 1 litro por segundo, né? Dá aqui 50 dividido por 1, né? Então você tem aqui uma resistência aqui, né, de 50, vamos falar assim, uma porcentagem 50% por cada litro, né? Então você achou só a resistência numérica aqui, tá? Esse é um exemplo aí. Então ele está mostrando aqui a resistência, né, devido à tubulação.
E também a abertura que você concede à sua válvula, conforme você vai mudando a abertura da sua válvula, você varia a resistência também de transferência de energia, tá? Então, quando você tem o efeito de alimentar uma capacitância por meio de uma resistência, você tem atraso de tempo, né, na transferência de energia entre capacitância. E aí ela leva o nome de atrasos de transferência, tá? Ou atraso de capacitância também. Então você tinha lá o tanque 1 com tubulação, você queria transferir essa energia, você tem um efeito combinado da capacitância com a resistência. Capacitância devido à área do tanque e resistência devido ao diâmetro da tubulação. Então o efeito combinado desses dois leva o nome de atraso de transferência, tá? Aqui ele está dando um exemplo também do efeito da capacitância da resistência. Então, o que é um termopar? Termopar é um sensor que mede temperatura, né? Então, ele está falando assim, vamos falar assim, você pega uma panela, né, tá cheia, seja água, qualquer líquido. Você coloca esse sensor sem proteção, tá? Você coloca esse sensor sem proteção, o termopar, você vai perceber essa curva dele, né? Existe essa curvatura, ela demonstra capacitância, tá? Mas também existe uma resistência, né? Para mudança da temperatura, que o termopar possa perceber. Então, você colocou o termopar na água, ele vai perceber a temperatura, e daí ele vai marcando a temperatura, até a hora que a temperatura estabiliza, né? Então, ele vai ter essa curva devido à sua capacitância. Ele vai armazenando energia, o termopar aqui, para conseguir indicar a sua temperatura. Então, ele faz essa curva. Agora, se você coloca o termopar dentro do lugar que você vai medir, mas se coloca um poço em volta dele, você vai ter um atraso maior, porque o poço, até aquecer o poço, depois de aquecer o poço, aquecer o termopar que está lá dentro, vai levar um tempo maior. Então, você vai ter uma resistência maior e vai ter uma capacitância também maior. Então, apesar de medir a mesma temperatura, no final das contas, vai medir a mesma temperatura, só que vai levar um tempo maior, né? E você vai ter um aumento de capacitância também, tá? Devido à presença do poço de proteção que você colocou em volta do seu termopar para que ele não seja danificado devido à temperatura, devido ao contato com o líquido direto, tá? Tempo morto, pessoal. O intervalo de tempo, tá, entre o instante em que o sistema sofre uma variação e o instante em que começa a ser detectado pelo elemento sensor, tá? Então, por exemplo, você quer aquecer esse líquido, né? Esse líquido, você tem aqui uma tubulação e você está aquecendo aqui justamente na tubulação em que você tem um fluxo, né? Então, se você colocar, na verdade, até se você colocar esse termômetro perto do lugar que você está aquecendo, né? Se você colocar seu termômetro aqui, não vai dar tempo dessa resistência, né, você perceber qual que foi o aquecimento desse líquido. Por quê? Porque está muito próximo, então está começando a aquecer o líquido aqui e ainda não deu tempo do líquido estar sendo aquecido ficar homogêneo com toda a água que está aqui dentro, tá? Então, quando você faz um esfriamento de líquido em uma tubulação, ou esfriamento de vapor, ou aquecimento de líquido, você tem que colocar uma certa distância para que esse aquecimento que está acontecendo aqui possa ficar todo homogêneo em todo o líquido, tá? Então, você ligou a sua resistência, você realizou a sua variação no processo, porque você fechou essa chave, você está variando a temperatura desse líquido. E aí, só que o sensor só vai perceber quando esse líquido chegar aqui, né? Chegar onde que ele está instalado.
Então, essa relação da distância que o sensor está instalado, tá? Com a velocidade do líquido, tá? Vai te dar o tempo, morto, tá? E o tempo morto pode normalmente em segundos, tá? Tempo morto em segundos. Mas você pode ter processo que vai ter tempo morto que você pode levar em consideração minutos, tá? Então vamos supor aqui, ó. Vamos falar que essa distância seja de 10 metros, certo? A distância entre a resistência que você fez a variação do seu processo, fez a alteração do seu processo, até o sensor seja 10 metros, tá? E vamos supor que esse líquido, ele aqui está numa velocidade de 2 metros por segundo, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a distância, 10 metros, pela velocidade, né, 2 metros, né, vai dar o quê? Vai dar 5 segundos, ok? Por quê? Né? Porque eu tenho aqui 10 metros, eu tenho 2, o 2 está dividido por 1 segundo, né? Então aqui eu posso inverter a parte de baixo, né? Essa daqui é a barra de divisão principal. E quando você tem, como essa é a barra principal, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar o 10 e inverter aqui, né? Eu posso pegar o 10, multiplicar por 1 dividido por 2, né? 10 dividido por 1 vezes 1 dividido por 2. Então o tempo em segundos sobe para cima, o 2 para baixo. Então 10 dividido por 2 dá 5 segundos. Ok? Então, assim, o tempo morto, o tempo em que o sensor vai ficar sem perceber qual que é a temperatura, é 5 segundos, tá? Aqui está mostrando, né, a tensão de entrada no nosso sistema lá em cima, tá? Então, no instante inicial aqui, em 0 segundos, você foi lá e ligou a sua resistência, ela já está no máximo. Ela já está aqui no máximo. Então já está aquecendo a água, mas ela demora esse intervalo de tempo, né? No caso que no nosso exemplo aqui foi de 5 segundos, tá? Para que houvesse essa variação. Então há uma relação com essa distância, mas também há uma relação com a velocidade, tá? Então houve esse período, no caso de 5 segundos que a gente colocou lá, que você ficou sem saber qual que era a nova temperatura, né? Até que o sistema percebesse qual que é a temperatura nova aqui, tá? Aqui é um exemplo de processo que você tem as 3 características. Ah, esqueci de falar uma coisa, pessoal. O tempo morto, ele não altera a curva característica do seu processo, tá? Então, vamos falar assim, ó. Deixa eu pegar um exemplo. Ela só desloca no tempo. Deixa eu pensar aqui. Então vamos supor, você vai encher seu tanquinho, né? O seu tanquinho ele vai ter essa curva exponencial para enchimento, né? Você mudou, você estava com a válvula fechada e você abriu, né? E aí, quando entrou em equilíbrio a vazão de entrada com a saída, estabilizou. Então você vai ter essa curva exponencial. O que vai acontecer se você tivesse tempo morto nesse tanquinho? Só ia ter um deslocamento,
tá? Então, por exemplo, se tivesse tempo morto, o instante em que eu abri a válvula foi esse, né? É aqui que eu abri a válvula. Eu abri a válvula nesse momento. Então, sem tempo morto, o líquido já começa a alterar nesse instante, tá? Mas se eu tiver tempo morto, vai levar um tempo maior. É isso, tá? Então você vai ter um defasamento entre a sua entrada e sua saída. Então você abriu aqui você permitiu a vazão de líquido aqui na entrada, vai levar um tempo, só que a curva de reação vai ser a mesma, tá? O formato vai ser o mesmo, tá? Então essa curvatura que vai ter aqui é a mesma curvatura que vai ter aqui, mesmo que no meu desenho não esteja, tá? A única coisa que vai acontecer é que você vai ter um deslocamento, ó, tá? Você vai ter uma defasagem entre a entrada e a tua saída, que não vai ter alteração no mesmo instante de tempo, vai ter uma alteração depois, tá? Mas ela não muda as características do seu processo, tá? Então aqui é um exemplo que está relacionando todos os elementos. Você tem aqui um trocador de calor, tá? Então aqui nesse trocador de calor você vai ter uma resistência, porque internamente onde passa essa água aqui, vamos falar assim, que ela está sendo utilizada para aquecer o fluido do processo, né? Ele vai passar por dentro de uma tubulação, né? Por dentro ou de placas que seja. Então você vai ter uma resistência por causa dessas placas para a transmissão de energia para o fluido do processo. Você vai ter capacitância devido às paredes do tubo e também o próprio líquido. O próprio líquido tem uma capacidade de armazenamento de energia. Então você tem essa característica de capacitância. Você tem tempo morto por causa da distância que o sensor aqui, ó, esse cara aqui é o sensor. O TT aqui é o sensor de temperatura. É o transmissor de temperatura. A distância que ele está instalado do seu trocador de calor vai causar um tempo morto, tá? Então, na hora que você for ler, quando você for ler a temperatura desse fluido, tá? Quando você for ler essa temperatura, então vamos falar assim, você tem ali a água, né? Vamos falar que a água estava em 0, você mandou a água para 100%, tá? Isso daqui é a vazão de água. Vamos falar que isso daqui foi a vazão de água. A água estava a 0, foi para 100%. E é uma água quente. Vamos falar que isso daqui é água quente, tá? Então, o que vai acontecer? Devido à distância que o sensor está instalado, vai acontecer de aparecer, nesse instante que você fez a alteração, vai aparecer o tempo morto, tá? Devido à distância que está instalada e a velocidade do fluido, vai aparecer esse tempo morto. E aí vai aparecer também a característica de resistência e capacitância, que está no formato dessa curva, até a sua estabilização, tá? Então, isso daqui é a sua temperatura, né? Então, devido ao tempo morto, devido à resistência e capacitância do líquido e de todo o processo, você vai ver um tempo em silêncio, uma defasagem por causa do momento da atuação que você colocou água no seu sistema e o momento que ele está respondendo, tá? E também a curva natural devido a esse aquecimento, tá? Então você vai ver uma curva meio exponencial devido à capacitância na sua temperatura, né? E essa curva também já está carregando nela a resistência, tá? Ok. E além disso, né, que ele mostra vários atrasos, né? Atraso na comunicação entre a válvula e o seu controlador,
atraso entre o controlador e o seu transmissor, né? Tudo isso também interfere. Okay? Beleza. Então aqui finalizar nossa aula, né? Algumas perguntinhas. Quais características que atrasam o processo dificultam o controle, né? O que vem a ser capacitância, um exemplo de elemento capacitivo, tá? Passei alguns aqui na aula. Que vem a ser a resistência de um processo, exemplo de elemento resistivo, tá? Que vem a ser atraso de transferência, tempo morto, tá? E um exemplo de processo que possua tempo morto. Tá? Então é bem fácil, bem tranquilo, é tudo baseado na nossa aula de hoje. Tá? Não estou pedindo para vocês fazerem nenhum cálculo complicado de capacitância ou de resistência, como que a gente acha a resistência de alguma coisa, é só exemplo mesmo. Tá? Deixa eu mudar aqui para a tela de vocês. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui de vocês. Eu acho que não. Ele está falando alguma coisa. Perdeu comunicação 920? Pessoal, a aula vai ficar gravada, tá? Então, fiquem tranquilos aí se não entenderem alguma coisa, tá? Deixa eu mostrar, não sei, vocês já entraram no Moodle, pessoal? Ok, Lino. Teve um momento que perdeu a comunicação, tá? Ok. Pessoal, no Moodle eu já postei para vocês, tá? Cadê o Moodle? Aqui no Moodle em SR, eu já deixei postado o slide. Deixa eu voltar aqui. Deixei postado para vocês o slide da aula, tá? E o local para inserir atividade. Eu vou agora postar a nossa aula aqui, a aula gravada, tá? Para vocês terem acesso depois. Tudo bem? Só isso que falta, mas já está lá no Moodle. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo? Ok, galera, obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira tamo junto, instrumentação. Deixei sexta-feira descansar, sexta-feira da paixão, né? Deixei tranquilo. Acho que o Rafael não deixou, né? O professor Rafael acho que passou atividade para vocês. Mas eu pensei, vou deixar quieto, deixar a molecada rezar um pouco. Aproveitar a sexta-feira da paixão. Mas tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença e até a próxima.